Gelerio Maya, Ibababa, Ibagoda, Ibacheta, Ibaulu, Ibadipona, Ibabetepi, Ibapopoe, Kumarau, que Timbeloso, que Timbeloro, Olodumare. Iburubuia, Iburubuia Boxixi, Aburubuia Boxixi, eu boto a Shirori Bofumba, Baurumilabel e Fauá, que o nosso Pai Urumilá e abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Urumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Urumilá bem as execute, abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde e paz, prosperidade muito achei que Fauá, e vá sempre venha, esteja no caminho de cada um de vocês. Boruboia. Boruboi Boxixi, Naileu Ifá. Pois bem, mais um domingo, buscando as bênçãos do nosso ancestral, Babang Ifá, padrinho de muitos, com toda certeza e seguridade, né? Com toda certeza e seguridade, um camarada que despertou Ifá no Brasil. E é por isso que em cima dessa história, desse caminho, eu reflexionei bastante quanto ao que Ifá nos mandou hoje. E essa história me deu vontade de novamente ouvir a sua fala, de novamente ouvir a sua voz, literalmente aquele som que ecoava e fazia com que nós despertássemos, né? Que pudéssemos ser despertados, melhor falando, para que pudéssemos acordar para a vida, acordar para o nosso sagrado, acordar para o nosso eu. E é em cima disso que o Oromilá nos traz um Odo, já trouxe esse Odu como aconselhamento da semana, e novamente o Oromilá volta. Então sempre dizem os mais velhos, quando o Ifá volta com um aconselhamento, é que nós devemos prestar mais atenção no que ele nos está falando. Então, como o Oromilá traz esse Odo, ele diz que a felicidade ou alegria em excesso, ela enferma, né? Aonde Ifá fala muito da cabeça, fala do Xangô falso, fala das coisas que nós devemos aproveitar de imediato, né? Em outro Odo diz que não existe felicidade eterna, né? Não existe. Nesse Odu ele diz que nós devemos aproveitar ao máximo cada momento, né? Porque ele diz que assim, a luz que te ilumina hoje, ela seguirá te iluminando até quando realmente você precisar dessa luz. Dali em diante, se você quiser descartar essa luz, você pode ter certeza que dali em diante é só obscuridade. Então você tem que buscar caminhos aos quais você encontre luz. Nós temos tempo para tudo, eu sempre falo isso. As pessoas falam assim, qual é a solução para isso tudo? Qual é a solução do meu problema? Cara, eu não sei o que vai ser para cada um. Uns dizem que vai ser dinheiro, outros vai ser saúde. Eu costumo dizer que toda solução eu encontro dentro do meu religioso, no meu reconectar com Deus, né? Na minha religião, onde eu me religo, me reconecto ao Lodumare, né? Ao Olofim, ao Olorum, ao Orumilá, a todos os orixás, a todos os ancestrais, a todas as demais energias. Em cima disso, cada uma vem trazendo a sua bênção. Ele me manda um anjo para cada uma coisa, me manda um orixá para cada coisa, me manda uma energia para cada momento da minha vida que eu preciso, e através daí eu consigo encontrar a solução para tudo, né? Para poder que eu possa equilibrar, para que eu possa sempre manter essa luz muito acesa dentro de mim. E essa história, em cima disso, que me fez pensar da questão do filho, né? Que queria o trono do pai a qualquer custo. A qualquer custo. E como o pai se cuidava, o pai ia sempre a Oromilá, o pai ia sempre a Ifá, buscava de todas as maneiras uma orientação, buscava seu conselho, buscava ouvir o que o conselho dizia, o que cada um vinha aconselhando para ele. Esse cara ia postergando a vida dele, ia levando a vida dele cada vez mais para outro degrau, para outro caminho, para outra coisa, ia alongando mesmo, de verdade. E com isso, né, a coisa do filho ali ia cada vez mais desesperando, porque, pô, o cara, imagina, cara, tipo, a galera esperando lá para derrubar Fidel, e Fidel com 100 anos, né? Cara, era uma coisa completamente por cada um. Eu quero ficar no lugar da minha bisavó, da minha tataravó, minha avó com 100 e poucos anos de idade, essa pessoa não morre, essa pessoa não entrega a coroa, e aí aquilo ali ia me levando. Então eu decidi, literalmente, né, sair daqui.
sair debaixo das asas do meu Pai, sair debaixo das asas daquele que me protege e que disse que a coroa seria minha. Então eu vou embora daquilo ali. E quando eu vou, eu decido literalmente traficar, né? Traficar não, negociar, vender, né? Traficar é outra, o Oti é outra, é por outro Odu. Nesse Odu ele decide vender, né? O vinho de palma, né? E ele decide vender o vinho, sendo que ele não busca a orientação, não busca nada. E aí ele fala, cara, para eu buscar as grandes sementes, eu tenho que ir longe, né? Eu tenho que buscar isso muito longe, porque elas estão distantes, elas estão bem longe disso aqui, elas estão bem longe do sagrado. E aí eu tenho que subir, né? Literalmente nessa árvore. E as pessoas aconselharam que ele não subisse, né? Apesar de ele não buscar orientação nenhuma do sagrado, com os oráculos, né, sacros e com os orixás e tudo mais, como o pai dele fazia e tinha através daquilo ali um bom reinado, ele não, cara, ele escolheu literalmente seguir o que ele queria. Então, por mais ainda que tivesse, por ele ser protegido, ele ainda encontrou pessoas ali no meio do caminho que falam, cara, não sobe. Não sobe. Ele falou, mas se eu não subir, como é que eu vou buscar as sementes? Como é que eu vou buscar as coisas? Como é que eu vou tirar, né, o fruto sagrado disso aí? Como é que eu vou tirar o vinho da palma, né? Extrair esse vinho? Eu preciso subir e pegar isso da melhor maneira possível para que eu possa conseguir extrair. E as pessoas aconselharam e nada. Ele decidiu subir. E quem conhece Giopê, né? Como quem conhece essa árvore, a nossa sagrada mãe, né? Aonde pare todos os bons frutos, que vai poder parir e revelar o destino de cada um de nós, ela é estreita, não é tão segura assim. E quando esse camarada decide fazer tudo isso, né? Ele lá em cima, quando ele escala, né? Ele chega até ali o pinhão dela, né? Quando ele escala, ele está lá em cima e ele todo feliz que conseguiu, que ele ia conseguir através daquele extrair os melhores vinhos de palma, ia conseguir trazer um bom dinheiro para ele poder se sustentar. Ele tem a notícia, né? Chega uma caravana, os cavaleiros, os mensageiros do rei, né? Desesperados procurando ele, falaram que ele estava no monte, lá no mais alto, intrincado do monte, né? Na palmeira mais alta que ele pôde encontrar para poder extrair o vinho mais fino. E deram notícia que o pai dele tinha falecido. O coração dele enfermou de tal maneira, né, de felicidade, alegria, e aquilo foi em excesso. E, cara, ele não pensou duas vezes em descer rapidamente. Ao descer, não prestou atenção e foi queda abaixo. Se quebrou tudo, quebrou suas pernas, quebrou seu quadril, quebrou tudo. E botaram ele na caravana e deveria ser ele o rei, porque tinha caído o rei, né? Mas ele com as pernas quebradas, deficiente, ele não pôde literalmente sentar para poder levar o seu reinado, né? Então, uma felicidade que seria toda uma notícia que seria algo muito feliz para ele, literalmente se transformou numa desgraça, literalmente enfermou a sua cabeça e, acima de tudo, trouxe a grande frustração. Porque é um Odu onde fala de infelicidade, e fala de frustrações, e fala literalmente aonde eu acabo enfermando a minha cabeça quando eu não consigo alcançar as coisas. Porém, Ifá diz que tudo tem a sua hora, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu direito, e a gente não precisa, né, querer antecipar as histórias. Tipo assim, ilumina, até quando não ilumina mais, quando não quiser que ilumine mais, literalmente aquilo ali acaba. Então, a Oromila diz que preste bem atenção nos caminhos aos quais você está correndo. É um Odu que diz Xangô verdadeiro e Xangô falso, né? Um literalmente tinha uma quantidade de otais, o outro literalmente tinha outra quantidade de otais e tentava imitá-lo de todas as maneiras. Não precisa se preocupar com quem tenta se igualar a você de todas as maneiras, porque de uma forma ou outra, você na hora certa, no momento certo, você vai poder mostrar quem você é, o que você faz, o que te diferencia de todos os demais. Literalmente não se preocupe. Porém, Fati diz, quem deve a babá, que pague. Né? Todos aqueles que devem, né? Todos aqueles que se comprometeram com o sagrado, literalmente procurem pagar para poder cumprir. Com esses Odus, Ifá literalmente ele te diz para você prestar muito
atenção nos seus sonhos, né? Preste bem atenção nos seus sonhos. É um Odu ao qual, de uma maneira ou outra, sua cabeça vai estar recebendo informações no momento que você se permite iluminar pelo sagrado, né? Então, através do sagrado, você consegue obter, né? Lograr bastante coisas boas. Porém, Ifá te diz, não a tal ponto daquilo ali te trazer uma felicidade completa, né? Porque isso vai enfermar a sua cabeça, isso vai enfermar os seus caminhos. Porém, Ifá te diz nesse Odo, né? Que você precisa, e muito, né? Colocar a sua cabeça no lugar. E tanto que nós perguntamos a Ifá de que maneira esse Odu viria. Ifá nos traz uma negatividade, né? Uma negatividade. Eu perguntei aí de imediato se de Onamburuku, disse Oromilá que não, né? Obecebi, se era uma negatividade de desobediência, e Oromilá disse que não, então fomos para o Ofo, né? E aí pegou Ofunibuyoko, ou Ofunibujoku, como eu queira dizer, perda do centro, perda da harmonia, perda da felicidade, perda da sua paz, perder o seu eixo. Então, literalmente, eu preciso centrar na minha cabeça um lugar. Antes de tomar as minhas decisões, eu devo buscar o sagrado, porque já está me dizendo que indo buscar o sagrado, indo buscar as devidas orientações, eu vou sempre encontrar uma vida longa, eu vou sempre encontrar bons caminhos, eu sempre vou encontrar toda a prosperidade que o rei encontrou. Na maneira como eu vou com o filho dele, seguindo por um bom lugar, eu vou literalmente encontrar aquilo que eu quero encontrar, e não aquilo que eu queria ou deveria, ou queria necessitar realmente encontrar para a minha vida, para os meus caminhos, o que seria bom. Recentemente, Ifá nos orientou. O ser humano, quando ele imagina que aquele algo ali é bom para ele não mede esforços para poder conseguir o que quer, porém já disse, isso pode custar a tua vida, né? Então tenha muito cuidado com as coisas que você escolhe em cima dessa negatividade, tanto que eu perguntei se era Oromilá Babaifá que estaria nos defendendo e Oromilá disse que não. Perguntei em Xangô, então, né, do meu pai Xangô, se seria ele a nos defender, ele disse que não, então ninguém melhor do que perguntar se Ori, e Ori disse que sim. E pega a mesma cerimônia da semana passada, onde diz que nós devemos refrescar a nossa cabeça. Quando a gente sempre fala de Waueleri, né, de lavar a nossa cabeça, nós levamos sempre os 3 caminhos. Sabão da costa, ervas frescas e o omieró que vai gerar dessas ervas. Todo um preparar para essas ervas, todo um lidar com esse caminho, para gerar o omieró e o sabão da costa, né? Eu vou preparando ele ali para que eu possa, através desse sabão da costa, limpar todas as enfermidades dos meus maus pensamentos, dos meus pensamentos negativos, através das ervas poder curar tudo isso. E no que eu lavo com as ervas, né? E com o omieró, já diz, omieró, meu pai. Então a água que nos refresca, a água que nos traz o centro, a água que vai refrescar a nossa cabeça, limpar os maus pensamentos, limpar os pensamentos negativos para que eu possa, através daí, trazer a minha cabeça fresca, tranquila, Odara Biodara, centrada, para que eu possa, de cabeça fresca, pensar nos caminhos que realmente eu devo seguir. Tanto que o primeiro Odo que Fá vem trazendo uma negatividade, mas independente do posicionamento dele, a gente sempre fala que o primeiro Odo vem trazendo o vencimento, né? E esse é um Odo que Ifá diz que não pode assegurar nada, e por isso Oromilá diz que tudo depende da cabeça. E por isso a cabeça precisa refrescar, a cabeça precisa estar tranquila, para que tudo possa acontecer da melhor maneira, tanto que esse Odo não se assegura nada. Eu lembro quando eu fui buscar ajuda, quando minha mãe estava partindo, Oromilá trouxe esse Odo e disse que ele não poderia fazer mais nada, que ele não poderia segurar nada. Tudo dependeria, né, da luta dela, as coisas estavam na mão dela. Ah, mas poxa, não é... Não. Chega uma hora que, literalmente, o sagrado, ele cruza os braços e a gente tem que, literalmente, fazer isso acontecer, entendeu? Então, a Oromilá diz, no momento, depende da sua cabeça, seu Ori que vai te defender. Então, quando o Ori bem alimentado de boas informações, ele sabe que dá. E para isso, a Oromilá pede que a primeira coisa que o Ori tem que fazer é saber o que ele quer. Muito na sua cabeça, para que você tenha não o Ofo, e sim o seu Aju, né? Não a perda, e sim a ascensão,
né? E literalmente não a coisa de perder a sua base, perder o seu eixo, perder os caminhos. Literalmente você precisa saber o que você quer para você trocar essa perda, literalmente, pelos ganhos. Então, buscar o seu centro, a sua paz, a sua harmonia. Então, todas as coisas que venham te tirar desse eixo, você procura centrar nisso aí. Mas você precisa literalmente definir, porque Oromilá diz nesse odo, né, que o peixe da água doce, ele não vai para a água salgada. Ele não deve viver de maneira nenhuma e assim vice-versa. Da água salgada não vai na água doce. Literalmente, a gente precisa buscar dentro daquilo que realmente nós somos as grandes soluções para uma boa semana, para um bom caminho. Eu não tenho que buscar numa água que não tenha nada a ver comigo. Eu não tenho que buscar porque literalmente eu vou seguir pelo que a minha cabeça quer e não pelo que a cabeça precisa. Então, literalmente, você precisa definir ao que você quer, mas lembrar que as grandes soluções elas estão debaixo do seu nariz, estão dentro da sua casa, estão dentro do seu eixo, estão dentro dos locais aos quais você pertence. E você não deve buscar isso nos locais dos outros, na grama do vizinho, pelo que você vê mais claro. E quando você chegar lá, você vai ver que tem problema do mesmo jeito. Todas as casas têm problema. Quando a gente se ilude, achando, não, eu vou na casa de babalô tal, porque babalô tal trabalha de outra maneira. Cara, é sua casa, é aquilo ali que o Oromilá prescreveu para ti. É dessa maneira. Quando você chegar lá, quando você olha de fora, você vê uma coisa. Quando você adentra, você entende que todos os lugares são iguais. Estou te usando a casa de babalô como exemplo, né? Assim como acontece com as casas de santo, a gente olhar para o cara ali, para o fulano, eu olho para o trabalho do outro e falo, cara, eu queria trabalhar como fulano trabalha, olha lá como é que é muito mais tranquilo. Tranquilo o que ele te fala, mas não o que acontece ali dentro. O mundo é igual, não adianta. Porque a gente pode pensar que, pô, eu vou lá para os Estados Unidos, vou morar lá que a moradia é melhor. Você vai lá, vai ter um outro preço, claro, você vai ganhar um pouco mais, você vai ganhar muito mais, mas você vai pagar de outra maneira. Aí você vai falar assim, caraca, como o Brasil era bom. Você vai ficar sempre nisso. Então, por isso, o Oromilá diz que você precisa definir realmente o que você quer. E um peixe da água doce, ele não vai na água salgada, assim como da água doce, da água salgada não vem na água doce. Então, literalmente, busca o que você realmente precisa dentro daquilo que você é, dentro do que você foi. Segundo o testemunho, o Oromilá diz que tudo isso você vai vencer, né, com inteligência. Porque o Oromilá diz que a inteligência, ela domina a força bruta, e o Oromilá também já nos trouxe isso. O Oromilá é um odu ao qual o Oromilá diz que dificilmente vamos conseguir acatar as regras, né? Seguir as regras, acatar os mandos. Literalmente, a gente faz o que você quer, mas você tem uma maneira de você dominar tudo isso, com a sua inteligência, com a força do seu pensar, com o seu querer no melhor sentido. Então, com isso, você consegue dominar o seu lado bruto. E dominando o seu lado bruto, você vai fazer com que ganhos aconteçam na sua vida. Daí na junção, o Oromilá nos traz um odo ao qual, novamente, volta com ele novamente, né? Volta com ele novamente e nos remete, né, a todas aquelas coisas. Por mais que as pessoas queiram te afrontar, por mais que você se coloque humilhado, como a gente falou lá da primeira vez que ele falou, que queiram que você precise, né, se humilhar ali lavando os pés, como Xangô ali lavou os pés de Olof, e Olof olhando para ele de todas as maneiras, com supremacia, foi através daquilo ali que salvou a vida de Olof. E Xangô, né, foi eternamente agradecido por Olof por ter salvo a vida dele. Porém, ele teve que engolir muita coisa no meio desse caminho. Então, a Oromilá diz que a gente precisa, às vezes, engolir várias coisas, passar por cima de vários negativos, literalmente, como o velho lá aconselhou uma vez, ele falou assim, abaixa a sua cabeça, cala a sua boca, enquanto você estiver fazendo isso, vai ter sempre alguém comprando o seu barulho. Não precisa você brigar, não precisa você discutir, não precisa você brigar com as pessoas. Dessa mesma maneira, faça isso. Né? Não precisa você ir para o confronto. Hoje está em cima de muito confronto, nós estamos vivendo em cima de muito confronto, tanto que é confronto que o Oromilá pede mais uma vez esfriar as nossas cabeças. Daí, no Contraburi, já que falando muito do principal, no Contraburi, o Oromilá fala do grande dilúvio, e quando coisas negativas são tiradas da nossa vida, são tiradas do nosso mundo, literalmente a gente não deve voltar com eles, né? Deixa, quando saiu, não volta mais. Tu saiu da minha vida, tu saiu da minha casa, eu vou ficar correndo atrás de você para quê? Segue a tua vida, segue os teus caminhos, segue a tua coisa, encontra a tua base. Ah, mas como diz ali, você foi um trampolim para aquilo ali, e que se dane. Foi bom, porque se você for um trampolim para algo ou para alguém, é sinal que você tem axé. Pessoas que te procuram, que batem na sua porta, é porque você tem axé.
E se você foi usado para aquilo ali, boruboia. Você foi como foram os orixás. Os orixás sabiam que ia acontecer isso com eles. O Oromilá sabia que ia acontecer com eles e em momento algum eles deixaram de ajudar. Ontem eu estava fazendo uma reflexão, né, em cima do refrão ao qual eu estou estudando essa semana, e Fá nos diz que nós devemos fazer o bem. E quando a gente fizer o bem para uma pessoa, a gente deve fazer de uma forma completa. E quando a gente faz isso de forma completa, a gente não cabe analisar se a pessoa serve ou não serve, se vai ou não vai, se é um vagabundo, se é um ordinário, se é uma pessoa que não está nem aí para a vida. Ainda assim, faça de forma completa, porque quem procurou para ser feito bem, né, para poder fazer o bem, foi você. Então você tem que fazer a sua parte da melhor forma possível. Como vai pagar? Você já tem o exemplo de Jesus Cristo aí, como foi pago. Você já tem o exemplo de Oromilá, como ele foi pago. É assim que as pessoas vão te pagar. Então você não tem que parar a sua vida, chatear, parar a sua missão por conta do que as coisas feitas. Você tem que fazer isso da melhor forma possível. Porém, quando sai da sua vida, deixa cada um seguir para o seu caminho. Você não tem que procurar nada nem ninguém. Você tem que estar preparado para os próximos que chegarem ou esse quando voltar. Borou? É isso. Daí o Oromilá nos traz uma negatividade, né, de Ofunibuyuko, perda do nosso centro, perda da nossa harmonia, perda da nossa paz, perda da nossa tranquilidade, perda do nosso eixo. Então eu tenho que procurar, através desses aconselhamentos, centrar para que eu tenha uma semana não com perdas, e sim com ganhos. Então eu quero paz, eu quero harmonia, eu quero tranquilidade, eu quero me centrar, eu não quero perder o meu centro, eu não quero perder meu eixo, eu não quero perder a minha razão. Então isso eu já vou remodelar, entendeu? Eu já vou remodelar para que eu possa melhor viver. Quem me defende? Ori. Então o Oromilá diz que nós temos Ori positivo e Ori negativo. Ori furê ou Ori buruku, né? E aí literalmente você precisa fazer com que o Ori furê, né? Leri odara, como queira, né? Uma cabeça, o Ori ire, que essa cabeça literalmente ela domine todo o seu Ori buruku e não deixe que essas negatividades, esses maus caminhos, literalmente busquem. Então, creio eu que seria uma boa semana para você procurar o sagrado. Porque em cima das coisas que você está buscando, em cima das coisas que você precisa, em cima dos seus interesses, disse Oromilá que é bom você procurar o sagrado. Seja lá o seu sagrado qual for, é bom. Todo Ifá sabe que tem que procurar uma boa consulta com o Ifá para que possa buscar a orientação através do sagrado do seu Oromilá, né? Oromilá Baba Ifá, através do seu orientador, ao qual você escolheu para poder buscar os seus caminhos. É uma boa semana para você fazer isso. Daí o Oromilá nos termina com dois grandes odus, aonde literalmente, né? Primeiro odo, o Ifá nos diz que as mãos, elas nasceram para poder seguir as coisas boas. E o Babalô, que vive de bruxarias, ele literalmente ele tem as suas mãos queimadas, tanto que é uma natureza, né, de quando tem um ossan, a saçanha, como quando o Candomblé fala, quando nós vamos fazer um ossan, literalmente nós fazemos, né, o Babalô corre para limpar as mãos, porque ele sabe que ele fez besteira, para limpar as mãos abençoadas através das ervas, mas pode ser que você literalmente vá perdendo sua essência. Então use as suas mãos para fazer coisas boas, né? Usando o Babalô como exemplo, mas direcionando para ti. E segundo, como Ifá te diz, Ifá te diz que jamais, né, devemos tirar de um caminho a palavra sagrada de Ifá. É ela, ou através dela, ou ela e através dela, que vai nos tirar, literalmente, das nossas negatividades. E se você assim bem viver, com toda certeza e seguridade, terás uma boa semana. Iboru, Ibó, Iboxixi, ou Nairo Ifá, e que Oromilá Baba Ifá, Boborisha, Boboosha, Kaleno Osha, Boboegun, Araorum, Ketimbe, Alaê, Ketimbe, Losolo do Mari, que literalmente possa transformar essa negatividade de perdas do seu eixo, da sua harmonia, da sua paz, da sua tranquilidade, da sua razão, do seu centro, que eles façam tudo isso se transformar numa grande ascensão para ti. Porém, o Oromilá já está dizendo, tudo depende de Ori. E se Ori não quer, costumo dizer, não tem pai de santo,
Não tem mãe de santo, não tem babalaô, não tem papai, não tem mamãe, não tem nada nem ninguém que faça algo acontecer na vida da pessoa quando o Ori deixa de ser Ori Furê para ser Ori Buruku. Pensa nisso. Orubói Boxexê, ou Naireu Ifá, Adaxê.